Presenciar uma cena maravilhosa e não conseguir apreciar sem fotografar ou sem filmar. Acordar, mal abrir os olhos e dar uma checada nas redes sociais. Almoçar e dormir vendo televisão. Passar horas jogando videogame ou Candy Crush no celular. Como a tecnologia sequestra seu tempo e até que ponto isso é ruim? Pode ser bom também. O Interessa está no ar. Na Rádio Super, Interessa. Um olhar feminino sobre a atualidade. Relacionamento, saúde, filhos, trabalho, espiritualidade e tudo que elas quiserem falar. Um timaço de mulheres fortes, de opinião firme, discutindo e analisando o que interessa para a sua vida. Interessa. Olá, você ouve o Interessa pela Rádio Super 91.7. Eu sou Renata Brita e você também pode assistir a nossa live pelas plataformas digitais de O Tempo, YouTube, Facebook e Twitter. @otempo é o nosso perfil lá no Twitter. Muito bem, você também pode ler a página do Interessa, que é publicada de segunda a sexta-feira na nossa edição impressa no jornal O Tempo. E deve participar aqui da nossa discussão pelo nosso WhatsApp 988100917, também pela nossa live aí no Facebook. Por que você deve participar? Porque se faz parte da sua vida, interessa muito. Eu falei sozinho, mas também vai ser sozinho hoje mesmo. Eu fiquei sem graça, eu também fiquei sem saber se eu olhei pra você, você não olhou pra nós. Já me deixaram no vácuo. Vamos então. No bate-papo de hoje aqui comigo temos as jornalistas Tati Lagoa. Olá, Brasil! Eu não me canso de rir do Olá, Brasil. Eu tô alucinada com o Brasil. Lorena Martins. Olá. Ei, meninas, tudo bem? Fernanda Viegas, em ritmo. Gente! Ritmo é ritmo de férias. Fernanda Viegas se despedindo hoje, vai pegar 30 dias, vai. Nossa. Muita coisa pra fazer, né? Muita coisa. Muita faxina. Deus tem misericórdia. Muito bem. E a nossa fotógrafa querida, Mariela Guimarães. Olá, pessoal. Olá, garotas. E aí? Olá. Mandar um beijo para o Beleza. Hello, Beleza. Hoje tá aqui na operação. Deu uma rasteira na Juju e pegou o lugar dela, muito bem. Mentira, loucura. gente, a Juju está de folga, merecida também, muito trabalhadeira ela. Gente, vamos lá então ao nosso tema do dia. Veja bem, a Ericsson divulgou em junho uma pesquisa sobre o comportamento de consumidores de 11 países durante a pandemia aí do novo coronavírus, entre eles do Brasil. Segundo a fornecedora, enquanto um aumento de 2 horas e meia diárias no consumo global de internet fixa foi registrado nos outros países, né? No Brasil houve um salto de 4 horas diárias, ou seja, o Brasil quase que dobrou com relação aos outros países. Entre os hábitos que cresceram durante a quarentena estão o consumo de vídeos, a realização de chamadas de vídeo aumentou em 61%, o consumo de games aumentou 42% e também webcasts. Também foi identificado o crescimento de, olha só, gente, 5.069%, mais de 5.000% aí no tempo gasto em plataformas de videoconferências, como Zoom, Teams e Hangouts. Em ferramentas educacionais, o saldo foi de 340% e soluções de saúde também houve alta e em serviços de delivery também. Isso durante a quarentena, mas em dias normais o brasileiro também é muito dedicado à internet, à tecnologia. 73% de nós brasileiros, né, que temos smartphones, não saímos de casa sem esses dispositivos. E quando a gente sai, é aquela angústia, já não sabe nem como é que volta para casa. Como é que eu vou voltar sem Waze, sem Google Maps, sem saber que horas que o ônibus passa, sem chamar Uber ou outro aplicativo, enfim. Então, muito bem, gente. Nós vamos falar, já falei muito bem 3 vezes. Eu vou parar com isso, eu prometo. Olha só, em 2017, estudiosos da Universidade da Coreia em Seul investigaram como essa dependência se daria do ponto de vista da química cerebral em adolescentes. Entre os resultados apontaram aí que, comparados aos demais, aqueles que apresentaram sinais de vício tinham níveis mais significativos de depressão, ansiedade, insônia e impulsividade. A matéria
matéria completa sobre esse assunto aqui, vocês leem no Interessa do portal, tá lá no portal O Tempo, só aí na nossa aba Interessa. Hoje nós vamos abordar todos os lados também, não só esse, porque tem pesquisas também que mostram que a tecnologia não prejudica a saúde mental de adolescentes, por exemplo. Nós vamos falar sobre isso ainda. Então, no programa de hoje nós vamos mostrar 2 pontos, o positivo e o também negativo, a parcimônia, como é que funciona as nossas vidas com a tecnologia e também sem a tecnologia. Quer dizer, será que funciona sem a tecnologia? A gente nem estaria aqui nessa live, mas exatamente. Tá bom. Vamos lá, nossa enquete quer saber quanto tempo do seu dia você fica na internet. Número 1, só o necessário. Número 2, uso para trabalho e redes sociais. E número 3, o tempo todo durmo e acordo no celular. Vota na nossa live no Facebook de O Tempo e participe pelo WhatsApp, é 988-100-917. Muito bem, garotas, muito bem de novo. Eu adoro. Muito bem sempre. Estamos ótimos. Vamos lá também. Olha, comecemos. Ficou bom assim? Muito então, bem, melhor. Para vocês a enquete. Lorena Martins, começa com você. As opções aí, qual é a sua que se encaixa melhor? Eu uso para o trabalho muito e redes sociais também. Opção 2. Mariela Guimarães regalou os olhos para... Uai, Mariela, você tá dormindo comigo e não tá me contando? Te julgando. Ela trucou, manda um e-mail pra ela. Truquei como base em mim, assim, na verdade, sabe? Porque eu fico nessa história, eu só uso pra trabalho e redes sociais. Mentira, super mentira. Eu uso também. Isso como desculpa. Eu truco a Lorena também. Mas, assim, durmo e acordo agarradinha no telefone, até porque eu só acordo se ele toca, então o alarme tá nele. E na hora que eu durmo às vezes com o telefone na mão, ou jogando um joguinho, ou vendo alguma coisa, um filme. Então, eu gostaria de usar bem menos do que eu uso. Os ouvintes do Interessa aí, ó, quem tá acompanhando a live, tem gente colocando câmera na minha casa, gente. Tá sabendo mais da minha vida do que eu. Eu truco porque ela conversa com a gente. O tempo 11 horas, meia-noite. Toda vez que eu entro no Instagram, a Lolô postou alguma coisa. Mas não é possível. Mas ela falou, gente, rede social. Ela só não falou quanto tempo ela fica nas também redes faço yoga, sociais. tomo banho, Muito bem. dou uns beijos na boca, no telefone. Como Mas grava comendo, porque eu acompanho e gente, quase babo na A tela. Mariela tá mostrando pra todo mundo que nós somos casadas, viu, gente? Ela tá aqui acompanhando a minha, sabe toda a minha acompanho vida. sua vida. A sua é de um monte de gente que eu não conheço, inclusive. Mas vamos continuar pelas redes sociais. Stalker, temos uma stalker. Palavra que começou esse programa. Tati Lagoa. Eu admito que fico o tempo todo. Porque afinal, e agora na pandemia mais ainda, né, gente? Porque assim, para minha filha estudar, eu preciso estar em contato com a escola via internet. Para eu poder trabalhar é pela internet. Para eu estar em contato com familiares, amigos é pela internet. Para eu assistir um filme que saiu é pela internet. Enfim, eu vivo, eu acordo, primeira coisa que eu olho é se tem alguma coisa acontecendo diferente, já dou um pulo na cama, olho meu celular. Enfim, eu fico o tempo todo conectada. Fernanda Viegas. Eu também, o tempo todo conectada. Lembrando, inclusive, que televisão também é tecnologia, né, gente? Então, quando não tô no celular, às vezes eu tô no celular, com o rádio ligado, com a televisão ligada, tudo ao mesmo tempo. Tem hora que eu me pego me achando meio maluca, né? Tô ouvindo, assistindo e teclando ao mesmo tempo, principalmente agora com a pandemia. Então, é o tempo todo, cada vez mais. Já me peguei sonhando, tava mexendo no celular, uma coisa meio maluca, assim. Mas a tecnologia tá fazendo parte mesmo. Então tá, gente. Mudei. Eu sou uma pessoa que também fica muito tempo no telefone, acorda, tá no telefone, dorme, tá no telefone, tô olhando WhatsApp, tô olhando rede social, tô fazendo vídeo, tô editando, tô trabalhando, tô conversando, tô fazendo um monte de coisa e jogava joguinho, parei de jogar porque começou a dar umas tendinite estranha e eu parei. Mas eu penso assim, tem horas que eu gostaria de mexer menos. Por exemplo, eu gostaria de mexer menos no WhatsApp, eu gostaria de
mexer menos no Twitter, porque o Twitter você entra lá toda hora uma briga, confusões políticas, é tudo uma tristeza, você deprime quando você entra no Twitter, você fica olhando os trending topics, nossa, que depressão. E aí, agora uso o Facebook também, você vai lá, o povo tá brigando, no Instagram o povo tá se mostrando, e aí eu falo, gente, onde é que eu vou fazer? Aí você acorda 7 da manhã, de repente, meio-dia. Já deu meio-dia, aí o tempo já passou, sequestrou aquele seu tempo. Eu tenho mania de falar assim, eu sou filha número 5. Se meus pais tivessem celular na época, eu não tinha nascido. Eu tenho certeza que eu não teria nascido. E na tecnologia não é só celular, também é televisão, esse monte de coisa aí que a gente fala hoje e que eu acho também que tem um lado maravilhoso. Eu acho que facilita muito a vida por um tempo, mas a gente tem que ter cuidado e nós vamos começar falando mal, porque a gente gosta de falar mal primeiro, a gente gosta de problematizar e depois a gente mostra que não é bem assim, né? Que tem muitas coisas boas e muitas coisas positivas. Vamos começar o seguinte, mostrando com um vídeo da nossa interessante, a Renatinha Nunes. Renatinha tem um filho, adolescente, né? E ele adora jogos. Ela tava contando que ele dá, de madrugada ele grita, xinga e tal, e ela acorda falando, meu Deus, o que é que eu faço com esse adolescente, né? Mas é isso, vamos deixar ela contar pra gente, vamos conferir. Oi meninas, oi todo mundo aí no estúdio. Hoje eu tô aqui acompanhada, né? Porque a gente veio falar um pouquinho sobre como a gente vê a tecnologia, existe uma divergência aqui, e para falar um pouco de quanto isso aqui, ó, essa manete aqui já foi problema nessa casa, né? O Lucas joga muito, começou a jogar com uns 10 anos por aí, né? Foi. E desde então não parou mais. E eu acho que ele gasta muito tempo, tá falando que a culpa é minha, não, a gente brigou muito por isso, mas eu acho que ele gasta muito tempo ainda hoje, né, com jogos, com games, com essa tecnologia e também com o celular, né? Eu trabalho muito no celular também, mas tento desligar nos momentos certos, mas a gente ainda tem essa divergência quando o assunto é ir dormir. Ele e os amigos chegaram a passar assim, virar a noite nesses games de luta, de guerra, e eu acho um problema, né? Eu acho que às vezes chega a ser um vício e fico muito no pé dele por causa disso, a gente tem alguns atritos, mas na opinião dele... Não, pra mim é o contrário, pra mim são momentos de lazer que eu passo com meus amigos, já fiquei muito mais tempo já chegou até a época, né, mãe, que eu ficava cerca de 24 horas seguidas jogando, 12 horas seguidas jogando, hoje menos. Hoje eu jogo umas 3 horas por dia, tem dia que eu não jogo 3 vezes, 4 vezes na semana. Mas tirando o jogo, fico bastante tempo no celular, conversando com a namorada e fazendo outras coisas, vendo vídeo. A geração, é coisa da geração mesmo. A geração usa muito essas tecnologias, né? Não é uma geração como a minha que não viu, né? Que viu nascer a internet, que viu nascer essa tecnologia toda. Ele já veio nesse pacote da tecnologia e muito envolvido nele, mas ela ainda é um problema aqui em casa, a gente ainda tem debates por causa disso. Melhorou um pouco, mas ainda rola, né, filha? Essa é uma reflexão que eu como mãe faço o tempo todo, né, em relação à tecnologia, como eu procedo e como meu filho deve proceder, mas eu acho que é uma discussão polêmica e tem muito pano pra manga aí pro programa. Um beijo, gente! Muito bem, tá aí o dilema da Renatinha com o filho. Eu sou super a favor do videogame, gosto muito. E assim, gente, é importante falar que nós estamos num período de quarentena, nós estamos numa pandemia. Então, é claro que nesse tempo as pessoas estão usando mais tecnologia, né? Não tem como, até porque se não for fazer, vai fazer o quê dentro de casa? Às vezes uns moram em apartamento, às vezes, né? Então, não tem jeito. Às vezes a televisão até salva na hora que você precisa fazer alguma coisa, você põe a criança lá e fica lá. Claro que com os devidos cuidados aí com o que a pessoa está assistindo, com o que a criança está assistindo. Mas no geral, eu acredito que com parcimônia a tecnologia ela tem, como é que eu falo? Ela pode estimular a inteligência. Eu falo isso por causa do meu irmão. O meu irmão há muitos anos ele não gostava de sair de casa, ele não tinha sociabilidade, assim, não tinha muitos amigos e ele começou a jogar PlayStation, aqueles Resident Evil, aquelas coisas que matava todo mundo, zumbi
E ele começou a desenvolver, e começou a ter que aprender inglês e aprender japonês, porque era em japonês o dele, não sei se era um paraguaio aí, mas era em japonês. Resultado, ele foi conseguindo, no fim ele fez doutorado no Japão, ele terminou, ele fez uma bolsa, ganhou o estudo, tudo ganhado, estudou japonês, conseguiu, por fim, ou seja, de uma coisa que era um jogo, ele desenvolveu esse interesse, tanto pelo idioma, quanto pela língua, quanto tecnologia, né, que é a formação dele, e tá aí fazendo o que gosta hoje, então acho que pode servir de estímulo. O prejudicial é quando é o vício, é a coisa que começa a atrapalhar, né, mas como é que nós vamos saber o limite, né? Tati, me conta, você que é mãe. Esse limite aí, eu que sou mãe, ainda não encontrei, né? Tanto que a minha filha, principalmente durante a pandemia, durante a quarentena, ela tá passando um bom período em telas. A OMS recomenda que as crianças e adolescentes fiquem 2 horas, mas eu queria que a OMS recomendasse também outras coisas para segurar essas crianças durante a pandemia, porque nenhum pai sabe o que fazer com esses meninos. Mas na parte que você fala sobre a questão positiva, né, que os jogos trazem, eu anotei aqui alguns ganhos que eu achei interessante, que eu achei na minha pesquisa. Olha só, estimula raciocínio lógico, aumenta a tolerância à frustração, porque o menino perde e ganha ali e tem que bola pro próximo jogo, aprender, né? A lidar com isso, exatamente, né? Aumenta a agilidade, a coordenação motora. E uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: foi feita uma pesquisa em um centro médico de Nova York que mostrou que que médicos que jogavam um determinado jogo X lá tinham uma habilidade maior para fazer determinados tipos de cirurgias, porque tinham uma habilidade motora maior. Vejam bem, então até para o mercado de trabalho, dependendo da profissão que esses meninos que jogam muito escolherem, eles vão chegar com algumas habilidades. Então não é só a questão negativa. Vamos falar mais sobre esses pontos, tanto positivos quanto negativos, daqui a pouco, mas vamos mostrar. Olha só, o Lucas Lagoa, ele começou a jogar aos 6 anos de idade, dedica horas do dia aos jogos, ele vai contar aí pra gente quantas são, e ele considera que não atrapalha em nada a vida dele, né, porque ele consegue dosar muito bem essa vida online, vamos dizer assim, com a vida offline. Vamos conferir o depoimento dele? Meu nome é Lucas Lagoa, eu vou falar um pouco sobre a minha jornada com os jogos da minha vida. Atualmente eu curso mestrado na área de computação, então eu tenho muito contato com tecnologia, só que eu comecei quando eu tinha uns 6 anos, quando eu ganhei o primeiro videogame do meu pai. Desde então eu nunca parei de jogar. Eu costumo jogar umas 4 a 6 horas por dia quando não tem muitos afazeres da faculdade. Nos finais de semana, antes da pandemia, eu gostava de tirar um dia para sair, um shopping, um parque, alguma coisa assim. E no domingo, geralmente, eu gostava de ficar em casa mesmo descansando, jogando videogame. Eu acredito que isso nunca me afetou meu círculo social, pois eu tenho muitos amigos que eu conheço, tanto pessoalmente, que eu já encontrei alguns, quanto virtualmente de outros estados. Eu acredito que isso nunca me afetou no meu círculo social. Quanto a vício, alguma coisa assim, eu consigo manejar muito meu tempo. Eu separo um tempo de fazer meus afazeres da faculdade, os deveres de casa, essas coisas. E quando sobra um tempinho à noite, geralmente eu saio umas 4 horas, eu consigo jogar tranquilamente. Acredito que é uma ferramenta boa para crianças também, que as crianças elas podem aprender muito com os jogos, desenvolver habilidades. E com auxílio dos pais, acredito que isso é uma ótima ferramenta de aprendizado e diversão também, ainda mais a pandemia agora, todo mundo tendo ficado dentro de casa isolado, né? Acredito que é uma forma de se distrair. Muito bem, tá aí então o depoimento do Lucas. É igual a gente falou, né? Se a pessoa sabe dosar, é tudo de bom. Acho que mistura o ponto positivo e não vejo negativo, não. E aqui tem o caso dos viciados, esse pessoal a gente não vai falar, tá, gente, neste momento. Vamos lá, então. Chegou aquele momento super legal das nossas quartas-feiras de conversar com o Otávio Grossi. Ele é mentor e coach de performance. As meninas aqui amam ele, tá, gente? Todas querem casar com o Otávio, todas nós queremos. Ele é filósofo, mestre em psicologia, especialista em educação, psicopedagogo. Ele é da Grossi Treinamentos. Daqui a pouco a gente passa também o Instagram pra você seguir. E vamos lá. Oi, Otávio, tudo bem? E interessantes, tudo bem? Boa tarde a vocês. Olá. Um tema muito interessante hoje, né? Para dizer da tecnologia, então nós estamos aqui. Pois é, eu falo que se não fosse a tecnologia, a gente não estava aqui conversando, a gente não estava nem te vendo, né? Não tinha esse canal de comunicação. Então eu sou uma apreciadora da tecnologia.
eu estava escutando o depoimento e as entrevistas, sem dúvida não dá para a gente fazer aqui um discurso o contraditório, né, querendo colocar a tecnologia agora no banco dos réus. A gente sabe o quanto que a vida nossa mudou, facilitou, aproximou pessoas, a questão da tecnologia na ciência, no campo da saúde, da educação, é inegável. A questão é uma palavra que todas vocês aí, garotas interessantes, usaram, que é a história do limite, né? A questão de entender qual é a barreira, né? Qual é o momento que eu vou medir e perceber que isso tem um sintoma que pode se transformar numa fobia social, num medo, numa dificuldade de dormir. E por mais que a gente escute dos jovens falando assim, não, isso não tem impacto, né? Quando a gente começa a olhar as unhas roídas, os movimentos frenéticos nas pernas e a incapacidade de conversar de frente com as pessoas, né? Eu estava escutando vocês e eu vi uma placa pesquisando sobre esse tema de um bar no Nordeste dizendo assim, aqui nós temos Wi-Fi, pode interagir com os outros, vale a pena. E a placa é essa, né? Mas a ideia é a gente pensar no equilíbrio, né? Tem umas perguntas que vocês fizeram, como é que a Lorena vai te perguntar. Otávio, só falar que isso é muito importante que o Otávio falou, essa questão de, por exemplo, tem os momentos, né? Você tá na hora do seu relacionamento ali, vou num bar, ou vou no almoço na minha casa. Bar hoje sabemos que não tem, mas vocês entenderam o que eu quero dizer na vida normal, no mundo. Tirando o cenário da pandemia. No mundo normal, pode ter lá num bar ou no almoço em família, tudo isso não precisa. E o ideal é que não tenha aquele coisa de ficar no celular o tempo todo, até para você conviver com as pessoas passam muito rápido na vida da gente, e a gente poder dar essa atenção e ter aquela convivência. Depois as redes sociais, a tecnologia pode contribuir de outras formas. Lorena. Otávio, tudo bem? Eu desenvolvi, boa tarde, principalmente nessa quarentena, né, uma onda de ansiedade muito forte, assim, talvez eu deva abordar melhor isso na nossa terapia pessoal, mas acontece que quando eu recebo mensagens, principalmente de WhatsApp, isso me desenvolve vários tipos de sentimentos diferentes. Eu fico com medo, eu fico muito ansiosa, eu tenho medo de ouvir áudio, às vezes eu escuto áudio, só deixo ele ligado, mas eu não escuto, porque isso me causa um sofrimento. E eu queria saber qual que é o risco disso, se isso é um comportamento normal e se a gente deve refletir do lugar que a tecnologia, de forma geral, ocupa no nosso tempo, né, durante o dia a dia. Perfeito. O desdobramento disso é se isso se transformar numa questão patológica, né? O sintoma que isso pode desdobrar, uma fobia, como eu estava dizendo, né? Como uma sensação de controle, né? Uma sensação que a sua vida está sendo monitorada, está sendo roubada. Hoje a gente vive isso, né? Você está ligado, geomonitorando, sabe onde você está, o que você está fazendo. Então, mas como que a gente vai lidar com isso, uma vez que a tecnologia faz parte das nossas vidas? Eu acho, Lorena, que são ferramentas que a gente pode utilizar para diminuir esses impactos que tem no cérebro, porque os sinais causam impacto no cérebro, o som causa impacto no cérebro, a exposição da energia causa reflexo no cérebro. Nós estamos dizendo do ser humano, nós somos essencialmente energia. Então, se você falar que isso não tem impacto, você está negando uma essência da própria estrutura do cérebro, né? Da hipófise, da amígdala, do conjunto fisiológico do ser humano. Mas olha só, se eu desativo as notificações, por exemplo, se eu coloco meu celular no silencioso, se eu estabeleço um tempo para isso, e você usou uma palavra interessante, as pessoas falam normalmente da ansiedade, mas a ansiedade, Lorena, ela é causa ou ela é sintoma? Uma vez que sintoma, a palavra sintoma é sintomal, né? É um sinal de alguma coisa. A ansiedade, ela não é causa, ela é sintoma, ela é sinal de alguma coisa. Qual que é a causa da ansiedade? Controle. Então esse é o ponto-chave. As pessoas, elas querem controlar a vida do namorado, da namorada, se posta foto, onde é que tá, se atende o celular. Então a gente começa a desenvolver umas neuras, né? A pessoa, se ela não responde, por exemplo, a sua mensagem no celular, você já está assim, nossa, me ignorou. E isso, no campo da psicanálise, é um dos conhecimentos mais antigos. Nunca é o outro, sou sempre eu.
Então nós é que temos que lidar com os nossos fantasmas, a gente é que tem que lidar com o nosso equilíbrio para não entrar nesse circuito de fantasmas que a gente cria aí. A palavra-chave pode parecer extremamente simples, mas é medida. Medida e atitude, né? Quer dizer, põe no silencioso, desativa as notificações, né? Não fica com essa sensação que você está com uma coleira eletrônica, né? Uma tornozeleira eletrônica do século XXI, né? Então, Otávio, isso não nos deixa ser menos pessoas. Fala. Isso que você está falando aí é muito interessante, mas é um pouco difícil, né? Até assusta um pouquinho essa medida. Eu achei um levantamento do The Guardian de 2018 que fala que 50%, 50 a 56% das pessoas têm o costume de levar o aparelho celular para o banheiro. E destas, 16% levam, né, para fora do banheiro bactérias fetais. Né? Nossa. Fecais, falei errado. Fecais, pior ainda. Mas e aí, elas são fatais. O que mostra que, mesmo as pessoas que acreditam que tem algum controle sobre o que estão fazendo, né? Igual nós aqui que falamos mais cedo, que a gente usa muito a internet, consome muito a tecnologia, a gente acha que está no controle. Mas será que está mesmo? Será que essa atitude de levar para o banheiro, que parece simples, como se fosse um livro, uma revista, não está sendo exagerada? Como que a gente percebe que a gente está exagerando, mesmo que isso não cause de fato uma fobia, um problema claro de ser enxergado, mas quando que a gente percebe que está demais, está virando um braço do meu corpo? Justamente, é a capacidade sua de decidir. Hoje, qualquer situação que a gente fala de que ela se torna um hábito, que ela se torna viciosa, para você ouvinte aí do Interessa, se você não consegue ficar longe disso, pelo menos 2 dias, 3 dias, tem alguma coisa errada na história, né? Então você pode fazer isso. Olha, a gente vive isso em várias situações, com dependências químicas, com dependências da própria pessoa, de pessoas, né? Que é o caso do controle, do ciúme. Então não existe uma medida clara, né? A gente tem uma história na psicopedagogia de 21 dias. Se você repete isso aí tem fundamentação científica. Se você repete uma coisa 21 dias, aquilo ali incorporou na sua estrutura de hábito. Mas não é o mesmo número para você retirar. A gente fala em 3, 4 dias. Mas se você pensar assim, no seu dia, você consegue dividir em 4 coisas. Se você tiver essas 4 coisas no seu dia, significa que você não está tão dependente. Você para alimentar com calma, sem levar o seu celular para perto de você? Você cuida de você mesmo sem levar a tecnologia para perto de você? E no banheiro, Otávio, sem telefone não tem jeito, não. Todo mundo vai com o telefone. E depois leva para a mesa, né? Esse estudo aí, Nossa, eu já li esse estudo e vai mesmo. Agora, se você, por exemplo, conversa com os outros, diga. O que eu quero saber é o seguinte: com essa última resposta a gente já detectou 1, 2, 3, 4, 5 com beleza. A gente tem 5 viciados aqui no programa. Mas quem que não é? 6, né? 6 viciados aqui dentro do programa. Porque 3 dias, vamos combinar, é muito tempo para ficar sem nenhuma tecnologia. Como é que é o tratamento? Vamos já para o segundo passo. Como é que a gente sai dessa? Cuida da gente, Otávio. A gente sai dessa criando uma rotina paralela. Parece que é contraditório, mas se a gente usar o analógico, experimenta usar o analógico. Você cria, por exemplo, quadros de anotações, você estabelece, por exemplo, no seu dia, qual é a ação mais prioritária do seu dia. Tem gente que chega no escritório, ele entra no loop de olhar o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, não sei o que, e depois ele já perdeu o que era o mais importante dele. Então eu costumo usar uma expressão de um pensador americano, que ele diz assim: pensa e qual é o sapo que você tem que engolir no seu dia. Aí uma vez você pensou no sapo, aquilo é a coisa mais importante que você fazer no seu dia. Então você estabelece aquilo, estabelece uma rotina. E o terceiro ponto é o seguinte: o preço de qualquer coisa, a sua pergunta foi interessante, o preço de qualquer coisa na vida é o quanto de vida eu ofereço para aquilo. Então as nossas vidas, eu tenho sentido dos jovens, das pessoas, que elas estão completamente esquizofrênicas. A gente vive uma sociedade extremamente esquizofrênica. Esquizo significa rachado, né? E frenos é pensamento. Então, qual que é o sintoma de uma sociedade esquizofrênica? É que o pensamento dela não tem contato com a realidade. Ela vive em outro mundo, como se fosse uma grande matrix. E isso, desde a filosofia antiga, as pessoas sempre refletiram nisso, né? Ou seja, se você reduz a participação
a sua interação com as pessoas. Tem uma pesquisa espanhola que mede isso. Então, se você tem tempo, se você fala com as pessoas, se você interage, se você consegue montar uma agenda analógica e se você estabelece uma rotina e se você estabelece aquela prioridade do seu dia, pode ser um caminho bom para você poder respirar nesse mundo frenético e esquizofrênico que a gente está vivendo. Muito bem. Otávio, alguma coisa que eu não te perguntei que você acha fundamental sobre este tema? Eu tenho um ponto sim, que eu estava lembrando aqui. Existe um campo da psicologia que está ligado à questão da recompensa, né? A gente tem o cão do Pavlov que tocava um sininho, o cão salivava, né? Ou Skinner, por exemplo, que trabalhava a psicologia da recompensa. Que a gente pense se nós não estamos nos transformando em pessoas que estão extremamente condicionadas. Então eu esqueço até de cumprimentar, eu esqueço de dar um beijo, eu esqueço de perguntar, eu esqueço de falar que eu amo, eu esqueço de falar que eu estou em sintonia, eu esqueço de rezar, sabe? Então não dá para mandar um WhatsApp pro universo. A gente vai ter que se colocar de frente no universo. Esse que é o ponto-chave. Tá? Adorei o WhatsApp pro universo. Otávio, muito obrigada pela sua participação aqui no Interessa. Na quarta-feira que vem você está de volta com a gente. Beijo carinhoso e vocês têm entrada franca aqui na Grossi Saúde Integral, tá bom? Quero marcar. Demais. Olha só, gente, então... Vem conhecer pra gente tomar um café com chocolate. Vou deixar o Instagram, gente, é @Grossi Saúde Integral, tá bom? Quem quiser conhecer mais esse trabalho maravilhoso, só de encontrar com o Otávio, você já sara, gente, porque não tem jeito. Bonito demais da conta. Muito bem, Otávio, muito obrigado, então, um beijão pra você, ótima semana. Beijo, muito obrigado, interessante. Então é isso, gente. Conversamos aí com Otávio Grossi, mentor e coach de performance, filósofo, mestre em psicologia e especialista em educação e psicopedagogo. Gente, nós falamos aí como que a gente tá vendo, como que a gente usa muito a internet, como que ela é importante para nossa vida. No próximo bloco nós vamos falar, já que ela tá tão presente na nossa vida, vamos falar os cuidados que a gente tem que ter, e não é cuidados quaisquer, não vamos dizer assim. Nós vamos conversar com a especialista em segurança cibernética, porque afinal nossa vida tá toda lá, né? Outro dia eu tava falando alguma coisa de psicologia, pulou lá no meu Facebook uma propaganda. Eu falei, o que é isso? Nossa, eu não digitei, eu nem digitei no Google. O Google me ouviu? O que foi isso? Eu tenho certeza que aquele Chapolin, aquele meme, ele escuta todas as minhas conversas, porque eu falar uma coisa, aparece um meme da minha conversa. A gente tá sendo vigiado o tempo todo. Estamos sendo vigiados. Então nós vamos falar sobre tudo isso no próximo bloco, gente. Voltamos já. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais Interessa. Rádio Super. Trânsito na Super. Tem gente que dirige olhando pro trânsito, pro celular, pro trânsito, pro celular, pro celular, pro celular e olha de novo e bate o carro. E é o que aconteceu agora na Avenida Cristiano Machado, no sentido centro, um descuido do motorista do carro acabou atingindo um motociclista, um homem de 50 anos que está sendo atendido pelo SAMU. Avenida Cristiano Machado no sentido centro, portanto, com uma faixa a menos, ali próximo a Pitangui, na altura do bairro Concórdia. Não precisa mudar a rota, pois apesar do acidente, o trânsito tá fluindo, mas a pista lateral é uma alternativa pro motorista que vai pro centro. Quem chega ao centro encontra a Avenida Afonso Pena no sentido Mangabeiras com o trânsito carregado. Aqui tá acontecendo uma manifestação, moradores de ocupações da capital e também de Contagem que estavam em frente à Prefeitura de Belo Horizonte agora estão seguindo para o prédio do Tribunal de Justiça na Rua Goiás. A Faculdade Arnaldo tem uma novidade para você: cursos de graduação EAD com qualidade Arnaldo e preços que cabem no seu bolso. Saiba mais em faculdadearnaldo.com.br. Rádio Super 91.7. Se precisar sair, use máscara limpa cobrindo o nariz e a boca para se proteger do coronavírus. Prefeitura de Belo Horizonte. Nesta sexta, às 18 horas, assista à live do Fórum do Amanhã. Ativismo ambiental. O que faz uma pessoa se tornar ativista ambiental?
Defensores ambientais de gerações e regiões diferentes irão conversar sobre suas inspirações e desafios. Um líder indígena do Acre, um cineasta e uma ativista do Pará e outra de São Paulo. Se junte na conversa com Claudelice Santos, Marcos Nisti, Nathalie Undestel e Haru. Assista pelo Facebook ou YouTube, pesquisando Fórum do Amanhã e pelo Portal do Tempo. Apoio Jornais O Tempo, Super Notícia e Rádio Super. 91.7 Rádio Super. A Rádio Super não para de inovar e crescer no ambiente digital. Agora você pode baixar nossa skill na Alexa, assistente virtual de voz da Amazon, e pedir para ouvir a nossa programação. É só baixar e depois dizer: Alexa, toque a Rádio Super. Fácil. Você tem mais uma maneira de se ligar na Rádio Super 91.7 FM. Agora, o melhor é ficar em casa, curtir os momentos em família e aproveitar as ofertas do EPA. Filezinho Sassami Big Frango 1 kg, 9,80. Café Barão 500 gramas, 6,98. Papel higiênico Cotton Folha Dupla Leve 12 Pague 11, 12,80. Ofertas válidas até 2 de agosto. EPA, aqui tem qualidade, variedade e o cuidado de sempre com você. Pague suas compras com auxílio emergencial. Rádio Super. Elas estão de volta. Interessa na Rádio Super. Muito bem, estamos de volta hoje falando sobre tecnologia, pontos positivos e pontos negativos. Nossa enquete de hoje quer saber quanto tempo do seu dia você fica na internet. Número 1, só o necessário. Número 2, e eu escrevi necessário com C, gente. Vocês têm que ver que horror. Ainda bem que vocês não veem, eu tô só falando. E 2, uso para trabalho e redes sociais. 3, o tempo todo durmo e acordo no celular. Vota aí na nossa live no Facebook e também comenta. Você tem aí um filho que fica muito na internet, o marido que quer jogar muito videogame, às vezes na sua televisão, na hora da sua novela. Conta aí pra gente. E 3, o tempo todo durmo e acordo com o celular. Vota aí na nossa live e também participe pelo WhatsApp 988-100-917. É para lá que eu vou para ler a participação dos nossos queridos ouvintes. A Piri marcou o número 2, a opção número 2 aí da nossa enquete. Muito bem, Priscila. O Jota do Ipiranga participando. Linda tarde, Renata e todas do Interessa. O tema do programa foi muito bom, o de ontem. Ontem foi psicopata, gente, vocês tinham que ver. Vocês poderiam voltar novamente ao assunto. E a minha resposta do tema de hoje é o 2. Eu também, fica tanta coisa pra eu falar sobre o tema de ontem. Nossa, eu saí assim, não falei nada hoje, mas tá bom. Uma ótima tarde, Renata, e vocês, mulheres lindas. Eu utilizo muito para o trabalho e à noite que olho um pouco, mas tenho que confessar que a internet está acabando com muitos relacionamentos, viu? Desde já, um ótimo programa a todos vocês. É o Fabrício e o Gustavo que tá falando isso. A internet tem essa coisa também, né, gente? Das redes sociais, você está sempre exposto. Então, é preciso ter um pouco de cuidado. Mas nada que você faça na internet, você não poderia fazer pessoalmente, né? Não é a internet que acaba com o relacionamento, é as pessoas. Eu digo não. A internet eu digo que está mais explícito. Por exemplo, a pessoa mente e vai para um lugar e de repente aparece uma foto de uma festa. Mas a culpa não é da tecnologia, é do cara que for, da pessoa que foi. Não, a pessoa tem mais chance de ser filmada, fotografada em atitudes que normalmente ela não seria. Aí eu acho pouco também. Bom e otário que trai tem que rodar mesmo. Isso aí. Muito bem. E mulher também, tá, gente? Hein? Gente, olha só, boa tarde. Boa tarde, interessantes, mais lindas do Brasil. Agora eu fico mais na internet que antes, porque só fico conectado na 91.7, melhor rádio do Brasil. Gente, adoro. Esse é o Marcelo Eduardo. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Vamos lá, então. A gente tá falando, vamos lá de novo, Jesus. A gente tá falando aí de adolescente, jogos, mas a Tati tem uma informação. Não é só adolescente não, né, Tati? Não, porque o senso comum fica muito nisso, né? Ai, meu filho tá jogando demais.
Na verdade, desde que os jogos chegaram aqui no Brasil, né, na década de 80, as pessoas começaram a acompanhar isso. Então, essas pessoas que começaram a jogar lá na década de 80 não são mais meninos, né, gente? E algumas pessoas não começaram tão jovenzinhos lá na década de 80 a jogar. Então, tem uma pesquisa que foi feita, Pesquisa Game Brasil, do ano passado, que mostra que cerca de 70% da população joga jogos eletrônicos. Então, é uma camada considerável da população. Só que eles dividem em 2 tipos de jogadores. Nós temos os hardcore games, que são aqueles que jogam mais de 3 vezes por semana em partidas que duram 3 horas. Aí esse perfil, 59% são homens de 25 e 34 anos, até aí ok. Só que quando a gente pega o bolo total, pega de 25 anos a 54 anos. E o casual gamers, que são pessoas que jogam às vezes 1 vez por semana, 2 vezes por semana, a maioria são mulheres, 58% são mulheres, e a idade aí de 25 a 34 anos em sua maioria. Não. Então não é coisa de homem, só de homem, e não é coisa só de adolescente. Quem joga todo dia, então é o quê? Psycho, hardcore. É porque aí freak louco. Aí é esse hardcore games, porque aí é mais de 3 vezes por semana. Tá, porque eu jogo todo dia. Eu tenho um joguinho. Eu gosto quando a Mariana fala assim, esse doido aí, né, hardcore freak sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. E tem muita vantagem mesmo. 3 vezes por semana, eu falei, gente, que pessoa mais controlada. 3 vezes só por semana. Nossa, e o dedo, né, gente? Não, menina, eu chego em casa, parece que é assim, é o meu momento. Eu sento no sono, né? Chego em casa, faço toda a higienização, 6 horas, passo lá álcool, gel, tomo banho, não sei o quê. Na hora que eu deito no sofá, eu pego meu telefone no meu joguinho, no que eu vejo 4 horas no telefone ali, é 3 horas da manhã e eu tô lá fazendo cubinhos coloridos ali. Não, e para além dessa distração, né, porque o jogo proporciona esse momento de distração, de relaxamento, eu tenho que contar uma história para vocês. Eu tenho um primo autista, eu não sei se ele tem 15 ou 16, nessa faixa etária, e ele começou, né, os autistas têm dificuldade de relacionamento, de comunicação e tudo. E ele começou a desenhar, e a mãe foi incentivando, e agora eu comprei equipamentos eletrônicos para ele desenhar, e ele tem conseguido se expressar muito melhor através da tecnologia. Então ele desenha, ele quer contar alguma coisa, ele tem dificuldade, ele cria histórias. E ele desenha todos os personagens e ele conta, ele se comunica, se relaciona por meio dos desenhos na internet. Ele publica na internet, ele criou um site e ele fez tudo isso sozinho, autodidata. Então essa tecnologia ajudando ele a se expressar de uma forma que ele não consegue naturalmente. Então a tecnologia para nossa família é super aplaudida e a gente compra tudo que pode para ajudá-lo a se expressar melhor, já que ele encontrou esse caminho, né? Muito bem. Como tudo tem um lado bom, né? Muito bom saber disso. Falando de jogos, eu comprei um PlayStation depois dos 30 anos. Eu comprei usado do marido da amiga. Só que eu gostava de jogar Guitar Hero, né? Ficava lá. Mas aí me deu tendinite em 1 semana. Eu tive que parar. Eu sou da época do Mario. Tive que parar. Jogava Mario, jogava Sonic. Tem a nostalgia, né? Do videogame que a gente volta. Mas o meu corpo hoje, depois dos 30, não aguenta. Fico lá mexendo rapidinho, dá tendinite, os dedos começam a doer, acabou. Eu tive que vender o PlayStation de novo. Mas essa 1 semana que você falou que você passou jogando, você passou igual o Lucas, 24 horas jogando? Não, Lucas, eu fico com o celular jogando Candy Crush, um outro numa fazendinha que eu tô montando, estou cheio de coisa. Fazendo TikTok. E fazendo TikTok eu parei também. E aí começou a me dar tendinite, aí eu paro, né? E melhora e pronto. Sim, inclusive, um dos malefícios da questão dos jogos é essa questão do corpo, porque às vezes quem tá jogando não tem esse cuidado de se alimentar, fica ali vidrado, né? Ou fica... Não bebe água. Não se alimenta. E também a questão postural. Então, olha só, a Renata acha que é por causa da idade, ela não é tão velha assim, né, gente? Ela é até jovem. Ela, na verdade, não tomou cuidado com a postura dela. Ponto.
Postura puxada de orelha. Mas aí, é atos né? repetitivos, people. Que Olha fase só. que você tá por falar nisso? Olha, Joga qual? de qual? Do Candy Crush é 2000 e tanto, quase 3.000, gente. Quanto tempo eu perdi da minha vida, sequestrando a minha vida. Mas vamos lá, gente. Nós falamos então de tecnologia, como que ela tá tão presente na nossa vida. E aí, a gente tem que ter algum tipo de cuidado e tal. Vamos conversar com o Fernando Flauto, ele é especialista em segurança cibernética. Olha que chique, ele vai dar pra gente algumas dicas. Tudo bem, Fernando? Oi, tudo bom? Tudo bem. Fernando, hoje a gente já falou que como pontos negativos, né? Porque às vezes a pessoa perde muito tempo ali com a internet e tal, e pontos positivos, né? Como que a tecnologia pode desenvolver, né? Estrategicamente, a inteligência, enfim, vários pontos. E a gente vê que a gente precisa ter um cuidado, né? Não, sem dúvida. A gente precisa tomar cuidado porque cada vez mais a nossa vida é digital. E a nossa vida está nos meios digitais aí, né? Tá no celular, tá no notebook, tá nas redes sociais. Então você precisa tomar cuidado com as informações que você guarda ali, inclusive suas informações financeiras, porque você faz compra com o tablet, com o notebook, você coloca o número de cartão de crédito, esse tipo de coisa. Então você precisa tomar muito cuidado com a informação, né? E a primeira dica, né? A primeira barreira que você tem é a tua senha, né? Então toma cuidado com a tua senha, não coloca uma senha assim, frágil, né? 123, 1234, a placa do carro, o apelido, o nome do pet. Então essas coisas aí a gente tem que deixar de lado, fazer uma senha realmente complexa. E é claro que não seja tão complexa que a gente não consiga lembrar depois, né? Mas fazer uma senha complexa, não anotar essa senha e de vez em quando trocar senhas, que é sempre bom, né? E ter uma senha para cada tipo de coisa, né? Ô, Fernando, desculpa te interromper aí, mas você tá falando da senha, porque me chamou a atenção. Pra gente que é leigo, parece que mesmo colocando uma senha mirabolante, que alguém consegue romper tudo, resolver tudo, enxergar tudo. É pra ter esse medo mesmo ou é exagero? A senha funciona? Não, é um exagero. Na verdade, existem várias teorias da conspiração de que a gente está sendo monitorado o tempo todo, né? Pelo governo americano, esse tipo de coisa, né? Mas acontece que é muita lei, né, que tem por trás. Né? E, na verdade, você vai ser monitorado ou tentado monitorar de acordo com o teu grau de preciosidade, né? A gente ser monitorado, uma pessoa na sua vida cotidiana, normal, ser monitorado por alguém, qual é o intuito disso, né? Agora, de repente, há um grande banco que aí tem um interesse de você fazer uma fraude financeira, de um hacker entrar e conseguir alguma informação, isso já é valioso. Então, acho que tem muito nesse aspecto. E a gente vê hoje em dia aí o 5G, né? A disputa que está dentro do 5G em relação aos Estados Unidos é melhor, né? Eles são mais adiantados. Mas os Estados Unidos não querem. Por que ele não quer que use? Porque ele vai perder o controle, porque hoje ele já tem um certo controle sobre toda a comunicação que passa por essa infraestrutura que nós temos. E quem tem a tecnologia domina. É claro que essas portas aí abertas existem, né? Para serem utilizadas, né? Existem lendas aí que o governo norte-americano coloca códigos em todos os softwares americanos para fazer uma espionagem de quem deve ser espionado, né? Mas isso não passa de lei, se é verdade ou não, ninguém sabe, né? Então, Fernando, eu até queria te perguntar uma coisa nesse sentido. No intervalo, conversávamos aqui sobre isso, assim, porque a gente tem uma sensação de que é só a gente falar alguma coisa perto do celular que pipocam mensagens nesse sentido. Por exemplo, eu comento, quero ir pra Bahia. Aí começa, promoção pra Bahia, não sei das quantas, não sei o quê, sem eu nem ao menos ter digitado no celular. Até que ponto nossos dados são de fato sequestrados? Só da gente citar alguma coisa perto do celular ou fazer uma pesquisa assim, né? Um cidadão comum, um Zé Ninguém, vamos falar assim, né? E até que ponto é uma teoria da conspiração? Existem vários softwares que fazem a captura do áudio, inclusive eles estão nos termos de uso. Se você pega e vai ler a informação, ele fala que ele tá ouvindo
a tua conversa aí para fazer alguma utilização. A maioria dos players fala que esse tipo de captura dessa informação do som é principalmente para apuração da interpretação de voz, né? A gente tem hoje a Siri da Apple, né? O Alexa da Amazon, tem um dispositivo do Google também que ele entende o que você está falando e ele está te entendendo. Então existem dispositivos que já estão te ouvindo o tempo inteiro, né? E na verdade você, quando você baixou esse software, então você falou dando consentimento, clicando lá que estava tudo ok, né? Na verdade a maioria das pessoas não lê o que está escrito ali do termo de compromisso, no termo de uso, e acaba clicando e na verdade você está passando suas informações, né? Agora o quanto isso é permitido ou não, né? O quanto isso vai ser maléfico para você, assim, ninguém sabe, né? Inclusive existem leis a respeito disso, né? Vai entrar em vigor a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, ela vai entrar agora no começo do ano que vem, exatamente que fala isso sobre as suas informações pessoais. Então a gente vai ter um pouquinho mais de segurança, mas a verdade é o seguinte: a gente cada vez mais está sendo vigiado em todos os aspectos, por câmera de segurança, por câmera externa na rua, pelo teu uso celular, pela triangulação do sinal do teu celular. Então é cada vez mais complicado mesmo, e a privacidade está ficando cada vez mais falha, mais exposta, né? Fernando, aproveitando a pergunta da Tatiana aqui, a questão dos dados, né? Eu li uma pesquisa de uma jornalista espanhola que chama Marta Peirano, e uma coisa que ela fala é com que facilidade que a gente renuncia os nossos dados, né? Porque a gente tem tanta vontade de ter o aplicativo, de usar o aplicativo de alguma forma, sim, que a gente concorda com aquelas regras que eles escrevem ali sem ao menos ler, né? A gente não sabe o que tá ali. Então eu queria que se tivesse alguma forma que você falasse pra gente como que a gente pode evitar dos nossos dados serem roubados. Tem um filme que Tati falou aqui, que eu vi tem um tempo, aquele Privacidade Hackeada, sobre o Cambridge Analytics, e cara foi lá, processou para ter os dados dele de volta. Isso é possível? Isso faz parte realmente da nossa realidade? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, na verdade, você precisa tomar muito cuidado com o que você está colocando nos seus dispositivos móveis, nas suas redes sociais, né? E pensar o seguinte: uma vez que você colocou alguma coisa numa rede social, num dispositivo móvel, ela pode ser copiado. Mesmo que você apague depois, possivelmente existe a cópia em algum lugar, em alguma nuvem, algum backup que você tenha feito ou que alguém tenha feito. Então, a gente fica realmente desprotegido. Então, tudo que você coloca, que você acaba colocando na rede social, acaba ficando exposto de uma maneira ou de outra, né? Com um maior ou menor grau de proteção, mas vai acabar ficando exposto. Então, na verdade, a primeira recomendação é: tome muito cuidado com o que você está expondo, né? Não vai expor toda a sua vida, colocar todas as suas informações no seu celular, no seu notebook. Então essa é a primeira grande recomendação. Com relação a processos, aqui no Brasil as coisas são muito complicadas. A parte jurídica, né? E acredito que você chegar a processar uma empresa como essa e obter resultado vai ser depois de talvez décadas, né? Então acho que não é muito viável. Então, a minha maior recomendação é: tome cuidado com o que você coloque nas suas redes. E outra coisa é o seguinte: você quer usar um aplicativo de celular, está desconfiando do aplicativo, então não instale o aplicativo. Primeiro leia, vá na internet, dá uma fuçada, verifique o que está sendo dito sobre esse aplicativo, leia o termo de uso, que ninguém lê o termo de uso do aplicativo, né? Parece que nem bula de remédio, né? Se você ler a bula de remédio, você não toma o remédio, né? É a mesma coisa o termo de uso de software. Se você olhar lá, você não vai usar. Então, tem um pouco de precaução, tome cuidado com essas informações. Então, essa é a grande informação, né? Ô Fernando, queria te agradecer. Muito obrigada pelas dicas aqui pra gente do programa Interessa. Obrigado a vocês.
Muito bem, conversamos então com o Fernando Flauta, ele é especialista em segurança cibernética, dedicou aí um tempinho pra gente. Muito bom, né, gente? A gente tem que ter cuidado mesmo, já que tá tão presente na nossa vida, vamos tentar aí se proteger, pelo menos. E o que ele falou é muito sério, gente, muito cuidado com o que expõe na internet. Outro dia eu vi um político, eu não sei qual, não me lembro qual, colocou o CPF, publicou uma foto que tinha o CPF dele, tinha tudo. Ou seja, o povo fez horrores, a brincadeira. Era só o presidente da República, o vice-presidente. O vice, né? Era o vice, exatamente. Imagina, gente. Enfim, é bem complicado, tem que preservar os nossos dados. Fernanda Viegas, qual é o resultado da nossa enquete? A maioria dos nossos internautas respondeu que passa muito tempo na internet. O tempo todo dorme e acorda com o celular. Bem-vindos. Vai falar de mim agora. Eu vou fazer novamente a pergunta pra Lorena, ver se ela troca. Mais Lorena uma chance. Martins, mais uma chance. 1, 2 ou 3? 3. Gente, o primeiro passo pra vencer o vício é reconhecer. Muito bem, aleluia, irmãos. Primeiro passo pra superar é reconhecer. Gente, nós temos 20 segundos pra cada uma dar um hello aí, dar uma dica. Começa ela, Fernanda Viegas. Ai, gente, me segue no Twitter, viu? @Fernanda Viegas, super simples. Vamos conversar por lá também. Eu vou estar de férias, mas vou estar na rede social. Tem também viegas.fe no Instagram. Beijo. Tatiana Lagoa. Então, gente, aceita que dói menos. A internet tá aí, é um recurso. E essa geração que tá passando horas na internet, que bom, porque elas estão sendo treinadas pro que tá vindo aí, que é a internet das coisas. Marielle. Aproveitando a Tati aqui, é isso. Vamos aceitar e vamos aprender a usar com parcimônia, que seja bom pra todo mundo, que seja bom pra nossa saúde mental. Lorena Martins. Olha, eu acho que a gente tem que usar com cuidado, tá? A vida real é o que importa, no fim das contas, mas eu tô sempre online. Muito bem. Gente, segue o @Mariela 10 Só segundos. queria falar aqui, mande nudes. Mande pra amanhã, por favor. Nós vamos falar sobre nudes aqui no programa Interessa. Não pode manda mandar pra o mim, seu, não. inclusive, se quiser, aqui Pode pro nosso mandar pra WhatsApp. mim. No meu pode, tá? 9886917. E amanhã a gente fala sobre isso. E falando sobre internet e redes sociais e tudo, segue a gente, @Programa Interessa. E lá no Twitter nós estamos no Tempo. O meu é Renata.Abrito no Instagram. Tem também o @Brasil Sem Rótulo. E tem o Twitter Renata Abrito também. Tem @Lorena Mariana Guimarães. Um beijo, até amanhã. Brasil! Fim de papo no Interessa.